Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus possa te abençoar nessa manhã e falar de uma forma muito profunda ao seu coração. Estamos alegres por mais essa oportunidade de poder transmitir a palavra de Deus ao seu coração. Gostaria, antes de mais nada, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, deixar aí o seu like, compartilhar e até mesmo fazer seus comentários. Antes, também gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos essa reflexão da palavra do Senhor nessa manhã. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de poder falar da tua palavra, Senhor. Abra nosso entendimento, nos dá graça, sabedoria, para que possamos, ó Deus, transmitir a tua palavra de maneira clara e objetiva, Senhor, para a glória do teu nome. Alcança, Senhor, os ouvintes, Senhor, nesta manhã, através da tua palavra que é viva e eficaz. Amém, Senhor. Amados irmãos, eu gostaria de ler uma palavra que está no Evangelho de Marcos, e no capítulo 16 de Marcos. Eu quero deixar aqui uma palavra que muito me chamou a atenção quando eu estava lendo, que fala sobre a ressurreição de Jesus, embora que o assunto que eu quero falar nesta manhã não é sobre a ressurreição de Jesus. Eu quero falar sobre o perdão nessa manhã, que está inserido aqui nesse capítulo, tá? Então vamos estar lendo aqui, que diz assim: passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Eu quero já destacar essa parte desse versículo. E a Pedro, tá? Então grave aí essa parte desse versículo, que diz assim: mas ide diante aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas,
fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Então, irmãos, eu quero, como eu já disse para os ouvintes nesta manhã, falar sobre o perdão de Deus, né? E a gente vê que é um assunto muito difícil de se falar, irmãos, porque a sociedade em que nós estamos vivendo, principalmente atualmente, é uma sociedade que não perdoa, né? Não perdoa. Então é um assunto difícil, porque o perdão ele é muito importante para que as pessoas prossigam a sua vida, né? E dê continuidade à sua vida. E quando aquele anjo, que embora o texto aqui fala um jovem, mas era um anjo, aquele anjo passou a informação àquelas mulheres que elas estavam indo ali no túmulo, né, para poder aromatizar, perfumar o corpo de Jesus. O anjo passou a informação para elas de que Jesus não estava mais ali, que ele já havia ressuscitado, né? Ele deu também uma ordem para elas, dizendo: olha, o versículo 7 diz assim, ó, mas ide e dizei aos seus discípulos, dizer o quê? Que Jesus já havia ressuscitado, né? E ele destaca Pedro nessa ordem, dizei aos discípulos e a Pedro. Poderia dizer, dizei aos discípulos que Jesus já ressuscitou, mas ele quis destacar a Pedro. Por quê? Por que que ele destacou a Pedro? Por que que Jesus deixou essa ordem para esse anjo que estava no túmulo ali, para receber os visitantes, e que ele deveria destacar os discípulos e separadamente a Pedro? Porque Pedro havia negado a Jesus. Pedro havia rejeitado ao mestre publicamente, depois de fazer uma afirmação de que ele jamais abandonaria o mestre, e embora o Senhor Jesus já havia alertado ele que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria ao Senhor 3 vezes, e foi justamente isso que aconteceu. Então Pedro, ele se encontrava nesse momento desanimado, amargurado, triste, porque no instante final
da morte de Cristo, ele negou ao Senhor. E o pecado de Pedro era um pecado que era gravíssimo, porque esse pecado impediria, porque Jesus falou assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, esse pecado impediria que Cristo confessasse ele como seu discípulo, como seu apóstolo. Então, o pecado de Pedro, você imagina essa voz ecoando: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Imagina essa voz ecoando na mente de Pedro. Imagina a amargura de Pedro, a tristeza de Pedro, né? Porque o pecado, ele só traz tristeza e desgosto, né? Angústia e depressão. Então Pedro estava vivendo em meio a um turbilhão de pensamentos, porque o seu mestre havia morrido, ele o havia negado, ele ainda não tinha visto ele ressuscitado. Então Jesus deixou essa ordem: olha, avisa aos discípulos, até porque também talvez alguém poderia falar: não, Pedro não é mais o discípulo de Jesus porque ele negou ao mestre. Porque a humanidade é assim, né? As pessoas são assim. Você pode acertar 100 vezes, mas se você errar uma vez, essas 100 vezes perde o valor. Perde o valor. Porque as pessoas são assim. Então, talvez as pessoas poderiam falar: não, Pedro não é mais discípulo porque negou ao mestre. Nós não vamos aceitar ele no rol dos discípulos. Mas Jesus havia dado uma ordem: ide aos discípulos e a Pedro, né? E esse e a Pedro, Jesus estava mandando uma mensagem para Pedro, dizendo: ele também é meu discípulo. Ele errou, ele pecou, mas ele também é o meu discípulo. Eu perdoo ele. Então, aqui manifesta nesse versículo o perdão de Jesus. O perdão de Jesus é coisa maravilhosa. Perdão do Senhor. O que seria da humanidade se não fosse o perdão do Senhor, né? Então, Jesus deixou essa ordem através daquele anjo para transmitir a Pedro. Eu imagino a Pedro agora com alegria, eu consigo imaginar a alegria, né? Porque somente aqueles que são perdoados pelo Senhor, que aceitam o seu perdão, porque tem pessoas que não aceitam ser perdoado, não. Esse é o grande diferencial. Tem pessoas que não aceitam, por ela ser uma pessoa que não perdoa ninguém, também ela não aceita ser perdoada e vive em um poço de amargura e de tristeza. Agora você imagina Pedro recebendo essa notícia: e a mim? Pedro. Ele mandou avisar os discípulos e a você. Nossa, então eu estou inserido no grupo de discípulos, né? Imagina a alegria que Pedro, era o que Pedro precisava receber naquela hora.
Era o que Pedro precisava ouvir naquela hora. Que o Senhor o havia perdoado. Que o Senhor o havia incluído no rol dos discípulos. Então, o perdão de Jesus, ele é maravilhoso. E, embora eu estou falando aqui de Pedro, né? Mas nós podemos também falar do ladrão da cruz, dos dois ladrões da cruz, né? Enquanto um insultava Jesus ali na cruz, o outro repreendia esse seu companheiro, mas ele disse uma frase para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu outra frase maravilhosa para ele, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus perdoou também o ladrão da cruz, né? Mas o maior perdão de Jesus, né, está em Lucas 23:34, quando ali Jesus é crucificado e o povo começa a olhar aquilo como um espetáculo e acusar, a zombar a Jesus, né? A dizer palavras para ele de baixo calão. E Jesus olha agora para aquela nação, aquele povo, e faz uma oração maravilhosa a Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora Jesus está distribuindo perdão àqueles que o crucificaram, àqueles que o entregaram à crucificação, àqueles que acompanharam, né, desejando a sua morte. Jesus ressuscitou aqueles que o crucificaram. Você consegue imaginar o tamanho do perdão, né? Do perdão do Senhor Jesus, né? É o maior perdão, porque aqueles homens mataram o Filho de Deus. O maior perdão da Bíblia. E por que você está falando tudo isso, irmão Claudinei? Porque o Senhor Jesus também tem um perdão para você aqui nessa manhã. Talvez o teu pecado, o teu erro é muito grande, é muito grave diante de Deus. Mas eu quero te dizer que o maior pecado, vamos dizer assim, o maior perdão distribuído sobre o maior pecado foi sobre aqueles que o crucificaram, e ele perdoou, né? Então eu não sei o tamanho do seu pecado, o tamanho do seu erro, mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor, Ele está de braços abertos e te diz que te perdoa nessa manhã. Ele te perdoa, entendeu? É claro que, como eu já disse logo no início, vivemos no meio de uma sociedade, de uma humanidade que não perdoa, né? Então muitos vão falar: não, você fez isso, fez aquilo outro, né? Você não pode ser perdoado. Mas o Senhor Jesus te perdoa nessa manhã. E o importante é que você receba esse perdão. Talvez o seu pecado não foi o de entregar o Filho de Deus à morte.
Talvez o seu pecado não foi o de ser um ladrão. Talvez o seu pecado não foi o de negar a Cristo, mas Ele te perdoa também assim. E ainda que seu pecado for semelhante a esses 3 pecados que eu mencionei aqui na Bíblia, pecado de Pedro, de negar, pecado dos ladrões da cruz e o pecado da humanidade da época, da nação, ainda que seu pecado for igual ou maior, mesmo assim Ele ainda estende a mão para você e te diz que Ele te perdoa, né? E qual foi o preço desse perdão? Foi a morte dele na cruz do Calvário. O sangue dele garante o seu perdão. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Pense nisso. O perdão dele é gratuito para você. Embora que houve um preço, mas ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Basta você receber esse perdão, porque Ele está disposto a te dar nessa manhã. Que Deus te abençoe. Não fique triste, não fique cabisbaixo, né? Por causa de algum pecado que você cometeu. Saiba de uma coisa, que o teu perdão está nas mãos dele, e ele tem todo o poder para te perdoar, para lhe dar o perdão, né? Basta você somente receber esse perdão. Você estará livre das suas culpas e das suas iniquidades, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você tenha um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus.